Olá, Web3, seja bem-vinda! Neste episódio, recebemos o líder dos embaixadores do ecossistema Moonbeam para explicar como as irmãs Moonriver e Moonbeam são o elo de ligação seguro entre Kusama e Polkadot com o mundo exterior. Segundo ele, quanto mais o tempo passa, mais ele mergulha neste ecossistema e tem orgulho ao avaliar o que as irmãs já fizeram em tão pouco tempo. Quando Gavin Wood, cofundador da Polkadot, diz que as parachains não estão a experimentar como deveriam a rede Kusama de modo a provocar o caos, ele discorda e cita como a Moonriver serve de experimentação a Moonbeam de forma tão ousada que alguns protocolos até preferem somente estar na Moonriver. O futuro, a interoperabilidade segura através dos contratos conectados, uma tecnologia da Moonbeam que se apresenta como solução às vulneráveis bridges entre as redes. E foi sincero sobre o exploit da Nomad, o impacto disso no time e como isto foi um divisor de águas. Falamos ainda sobre a chegada dos NFTs no ecossistema Moonbeam e por que ele está bullish com o que ainda está para acontecer. O papo foi muito agradável. Quer vir? Então, pega o seu café e vamos falar de blockchain. Muito bem, pessoal, a todos que chegaram agora no canal, eu sou o Why So Serious e esse é o Bloco Café, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. O Bloco Café vai falar de Web3 porque crê na transformação e na inovação. Essas razões nos conduziram a Audios Network em caráter experimental. Estaremos normalmente nas principais plataformas de podcast, porém, como acreditamos na proposta da Web3 de eliminar terceiros e descentralizar, daremos prioridade à blockchain. Para você embarcar com a gente nessa, favorite o Bloco Café na Audios Network e ouça os nossos episódios antes de serem distribuídos na Web2. Todos os links estão na descrição. Vamos agora à razão desse episódio. Está aqui comigo Thiago Castro Neves. Thiago, muito obrigado. É uma honra você estar aqui nesse episódio. E eu peço que você se apresente à comunidade contando um pouco como você encontrou as criptos e por que a gente vai conversar do ecossistema Moonbeam. Seja bem-vindo. Fala, galera, fala Uai, obrigado pelo convite. Cara, sempre um prazer falar de cripto, né? E falar do que a gente vê de valor, né? Porque cripto, na verdade, acho que assim, a gente vê os projetos e tal, mas é mais pelos valores, né? Pelos fundamentos atrás de cripto. Então é sempre uma conversa muito construtiva, muito de alto nível, né? Que a gente tem esse nosso circo aqui falando sobre isso. Meu nome é Thiago Castro Neves, eu tô nesse mundo cripto já fazem alguns anos, né? Acho que uns 3, 4 anos, vamos dizer assim, mas progressivamente, cada ano eu ia entrando mais e mais, né? Ano passado eu estava já muito por dentro do ecossistema da Polkadot, do lançamento de DOT, né? Assim, a gente estava todos ansiosos, assim. E eu lembro que chegou uma época, né, em 2020, foi 2021, ano passado, que eu comecei a pesquisar sobre as parachains, né? Achei várias, achei a Kala, Moonbeam, e naquela época era tudo muito, assim, tinha muita especulação, a gente via os projetos, era sempre, cara, revolucionário e tal. E teve um que eu me identifiquei muito, que foi a Moonbeam. Né? Eu acabei entrando no grupo, me candidatei para ser embaixador, foi um dos primeiros embaixadores, certamente o primeiro do Brasil e o primeiro Brasil-Portugal, né? Fundei a comunidade portuguesa, a comunidade brasileira em Portugal, né? Em português da Moonbeam, no Telegram principalmente. A gente começou a fazer alguns vídeos e tal. A gente tenta um pouco de tudo, né? E também isso foi lá mais ou menos em junho de 2021. E aí eu ajudei muito durante o período do crowdloading, que foi uma loucura, né, de trabalho, assim. Virei o Senior Ambassador e no começo desse ano, depois do lançamento da Moonbeam, eu virei o Head of Ambassadors. Nós somos uma equipe de mais ou menos 13, né, que são Head dos embaixadores, 13, 14, por aí, tá? E
E a gente tem uma equipe, né, assim, uma comunidade de embaixadores muito grande, né, de entre 1.000 e 2.000 pessoas. Eu não sei nem o número exato, assim, mas é muita gente. É uma representação muito grande na Índia, na China, na Rússia. A gente também tem de muitos outros lugares na Europa também. Os países europeus que têm uma adoção muito grande por cripto, eles são muito fortes também. E a gente tem feito um trabalho muito grande no nosso canal do YouTube, que é o Moonbeam Communities, né? A gente faz várias entrevistas muito legais com os fundadores dos projetos, desde Moonwell até o Bruno do WeMark, né? A gente entrevistou todos e aprendi muito, né? Tem sido um período de muito aprendizado. Foi assim que eu entrei e esse é meu caminho até agora aqui. Eu gosto muito do canal, o Moonbeam Communities, acho bem bacana, e tô lá no grupo do Telegram. Realmente é uma comunidade bem ativa, bem legal, gosto muito. E, bom, para a gente entrar a falar de Moonriver, Moonbeam, né, a gente precisa dar uma base para a comunidade que não entende de Polkadot Kusama. Por que a Kusama é a rede canária da Polkadot? Eu acho que a gente pode começar falando, né, um pouco, assim, o pessoal, eu imagino que já sabe o que seja Polkadot, né? Eu acho que a melhor definição que eu aprendi, e é claro que é uma maneira mais simplista, tá? E conforme você vai recebendo mais gente técnica aqui e tal, eles vão adicionando mais camadas nesse entendimento. Mas a gente sempre escuta, né, de Layer 1, né, de camada de level 1 ou camada 1, camada 2 de projetos no mundo cripto, né? Camada 1 como Ethereum, como a Solana e etc. E a gente escuta Polkadot como camada 0. Ela é um hub de várias parachains. Essas parachains elas estão no mesmo nível como a Ethereum da vida. Então as parachains elas são umas blockchains, só que tem uma característica muito única de infraestrutura, né? Que ela manda os seus blocos quando produzem para a Polkadot, que é a chamada da rede mãe, ou a Relay Chain, que é onde tem, né, onde recebe todos os blocos de uma maneira muito mais segura. Ela fornece toda a infraestrutura da comunicação e tal. E aí a grande ideia do Gavin Wood, que foi o fundador da Polkadot, foi criar essa rede Kusama, que era uma rede muito mais do que simplesmente uma testnet. O que acontece hoje no mundo, tipo, qualquer um desses projetos, desses blockchains que a gente tem, é que você lança o seu produto primeiro em fase de teste. E essa fase de teste normalmente é chamada de testnet. Só que na verdade você não está testando nada. Assim, você testa a funcionalidade, né, a operação do seu sistema, mas você não consegue testar em mundo real, porque não tem valor de fato, né? Você não consegue testar o grande fluxo de pessoas, ou como se fosse um pouco da teoria dos jogos, né? Assim, o que acontece se muita gente comprar um token, ou se transacionar dessa maneira e tal. E Kusama eu acho que foi criado nesse intuito, de não ser teste, mas de ser, na verdade, uma excelente porta de entrada para novos experimentos, para quando você quer ir na Polkadot. Polkadot tem uma finalidade e Kusama tem outra, né? Acho que hoje em dia fica cada vez mais claro que no começo ficava muito na dúvida como isso ia funcionar, e na minha cabeça, é claro, né, as pessoas vão adaptando o uso de acordo, né, conforme o tempo vai passando, mas eu enxergo Kusama como sendo uma rede que é irmã da Polkadot, tem uma estrutura idêntica, só que ela é muito mais ousada. Ela está propensa a riscos, entendeu? Ela toma mais riscos, porque muitos conceitos experimentais, assim, muitas funcionalidades experimentais são lançadas lá para teste. E isso acaba tendo vantagens em cima da Polkadot, né? Tem as desvantagens, porque o que a gente quer na Polkadot é a segurança. É você poder fazer uma transação e estar seguro nela. Enquanto na Kusama é onde você fica nesse período de teste, né? Nesse período, não vou chamar de teste, né? Mas nesse período de transição onde você espera o caos, né? Que é o slogan dele. Então, Kusama tem essa finalidade de ser mais rápida, ela é barata, né? Assim, para transacionar, e ela é feita para ser experimental, né, para trazer produtos. Isso é muito bom porque de vez em quando você tem uma oportunidade, né, de algum projeto ou de alguma coisa que lança primeiro na Kusama. Então Kusama é mais excitante, vamos chamar assim, do que Polkadot. Polkadot não é para ser esse caso. Polkadot é para ser o porto seguro, vamos chamar assim, o irmão mais maduro, né, mais velho. Então nessa escala evolutiva, então a Moonriver serve
de experimentação para Moonbeam, né? Então a Moonriver se instala na Kusama, né? Venceu o leilão lá em agosto de 2021, portanto recém completou um ano. Qual é a tua avaliação e os destaques do primeiro ano da Moonriver? Olha, eu acho que Moonriver cumpriu o seu papel, seus objetivos desse primeiro ano. É impressionante achar que só tem um ano, né, de um projeto desse porte e a gente conseguiu alcançar grandes objetivos. São centenas de integrações de projetos que migraram para Moonriver. A gente foi e continuamos sendo, na minha opinião, a porta de entrada de vários projetos que querem ingressar em Polkadot e Kusama. Então, existe uma barreira de entrada quando você quer começar direto um projeto neles por causa de outra língua, né, Solidity, etc. E Moonriver e Moonbeam facilita isso, né? Então, Moonriver, nesse primeiro ano, ela alcançou centenas de milhares, sei lá, eu tenho os números de cabeça, mas um número absurdo de transações, né? O volume cresceu muito. Ela serviu como experimento, né? A gente vê vários projetos também que optaram por ficar em Moonriver, que não tem intenção de ir para Moonbeam, porque eles gostam desse estilo um pouco mais ousado, que reflete um pouco da identidade da Kusama, né? De ser um pouco mais experimental, um pouco mais ousado. Muitos projetos de NFTs preferem ficar em Moonriver, inclusive, o que é muito legal, que dá uma identidade para a rede, né? Qual é o roadmap agora para Moonriver e o que você espera aí para os próximos desafios para a Moonriver? Olha, Moonriver tem dois grandes objetivos, tá? Interoperabilidade. Moonriver e assim como Moonbeam, tá? Assim, as duas elas compartilham os mesmos objetivos. Interoperabilidade e crescimento do ecossistema. Esses são os dois principais objetivos macro da rede, né? E o que isso quer dizer? Primeiro, do ecossistema, que vai ser via grants ou suporte ou ajuda orgânica da comunidade, né, de trazer mais novos projetos, desse excitement, dessa nova fase excitante, de trazer novos projetos. E a outra parte é a parte da interoperabilidade. Então, Moonriver e Moonbeam têm cumprido um papel importantíssimo no desenvolvimento do XCM, né, dessa comunicação da Polkadot. As parachains ela tem um papel muito importante, né? Elas mesmas são boa parte das que desenvolvem, né, assim, parte da solução junto com a equipe da Parity. Então a Moonriver, eu acho que ela foi uma das primeiras que fez uma conexão, por exemplo, com a Kala, com outras redes, trouxe DOT, né, e Kusama no caso, Karura também, né? Enfim, começou a trazer vários tokens para a rede que puderam ser providos de liquidez em pools em alguns dApps nosso. Teve a solução da Lido Finance, né, de fazer o liquid staking de Kusama de uma maneira interoperável, né? Acho que isso é muito bacana. E o próximo passo está sendo explorar expandir, né, esse potencial de interoperabilidade e principalmente focar no Connected Contracts, que são os contratos conectados. Contratos inteligentes conectados. Isso é um approach novo, né, que a Moonbeam está tomando e foi dito pelo nosso fundador Derek Yu, né, fundador e CEO, que esses Connected Contracts, né, esses contratos conectados, vão ser uma nova maneira de fazer dApps, fazer projetos, né? O melhor exemplo que a gente tem agora, que está já em fase de testes, é a Prime Protocol, que ela é um pouco parecida com a Aave, sabe, de falar em termos leigos, né? É uma plataforma de emprestar e pegar dinheiro emprestado, né? Tokens emprestado, e também de emissão de uma stablecoin. E a maneira que torna esses contratos conectados, né, uma maneira que não existe hoje no mercado, é que você pode fazer com um simples clique no dApp, fornecer seus tokens, por exemplo, de ETH lá na Ethereum, e automaticamente você já vai ter liquidez disponível na Moonbeam ou na Moonriver ou em outra chain, na Cosmos, por exemplo, e assim que seja, de uma maneira interoperável, que não é por bridge, não é por nada, é uma conexão direta, que é mais ou menos o que a Polkadot faz, né? E a gente quer fazer isso de uma maneira, obviamente, o principal foco é a segurança.
Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esses contratos cruzados, né, essas cadeias cruzadas, mas antes vamos continuar nessa linha evolutiva aí, né? Fim do ano, então, de 2021, a Moonbeam vence o leilão para ser uma parachain da Polkadot. E como é que você observou, o que você avalia até agora aí da Moonbeam e quais são os próximos passos aí? Bem, primeiro que eu vi com muitos bons olhos, sabe, esse começo da Moonbeam. Foi foi muito melhor do que a equipe esperava, sabe, de resultado, de volume, de transações acontecendo, de carteiras criadas, isso tudo foi fantástico. Acho que foi refletido um pouco também no tamanho, né, de market cap que a Moonbeam alcançou nesse começo, porque era realmente a porta de entrada da Polkadot, é o que tornava Polkadot possível durante um bom tempo, enquanto as equipes ainda estavam desenvolvendo, muitos projetos já conseguiam ser implementados lá. Então isso foi fantástico. O roadmap é muito parecido com a Moonriver, acho que é praticamente igual. A única diferença é que quando a gente vê coisas experimentais no ponto de vista da rede, né, isso é feito normalmente em Moonriver e depois lançado em Moonbeam, depois de uma certa garantia. Inclusive isso daí foi até uma crítica recente, né? O Gavin Wood disse na avaliação dele, a rede Kusama ela não tem sido posta à prova como deveria, né? E era essa justamente uma pergunta que eu ia fazer para você, se você acredita que a Moonriver tem cumprido esse papel de experimentação para Moonbeam. Eu acho que tem. Sabia? Eu vou discordar. Assim, talvez ele tá falando do Kusama como geral, e eu acho que outras parachains podem ter um pouco podem ter passado por isso, né? Por não ter testado algumas funcionalidades mais a fundo antes de passar para outra rede. Mas não acho que foi o caso da Moonriver, não. Assim, a Moonriver até agora não teve nenhuma falha na sua rede de infraestrutura, né? É uma rede aberta, qualquer um pode fazer um deployment do que for. Não tem restrição, então assim, é óbvio que a gente não pode controlar o que os terceiros, os parceiros que lançam em uma rede aberta, né? Então qualquer um pode botar, isso não tem como a gente prever. Mas em questões das funcionalidades de tudo, eu acho que o Moonriver tem respeitado isso muito bem, né? Moonriver e Moonbeam, de uma maneira que tanto o pessoal fica ansioso para ver quando que vai lançar, quando que ia lançar, né, os XC tokens, né, na Moonbeam, e eles assim, demoraram o tempo que tinha que demorar para que garantisse, né, que essas transações que ocorressem de uma maneira segura. Eu acho que isso cumpriu o papel, sabe? Eu acho que Moonriver ficou bastante tempo no ar com os XC tokens, que é a principal ferramenta hoje que tem sido trabalhado, que é uma parte experimental. Deu certo, lançou em Moonbeam. Então, como rede, eu acho que essas coisas funcionaram, sabe? Essa parte, porque é uma rede smart contract relativamente simples, sabe? Acho que explora dessa maneira. Legal. Eu queria que você explicasse um pouco, então, né, essa questão dos contratos conectados, o que eles seriam, por que isso seria uma alternativa ao uso das pontes, das bridges. Os contratos conectados, ele é um novo conceito que não existe hoje ainda no mundo cripto, está sendo criado pela Moonbeam e pela Fundação Moonbeam, que ela tem uma estrutura um pouco diferente de uma bridge, porque a bridge envolve em você acreditar em um terceiro, né? Envolve em você acreditar na bridge, que praticamente serve como se fosse não é nem uma casa de câmbio, né? Vamos chamar assim, botando exemplos como se fosse o mundo real. Imagina que você vai para a Europa, né, e você está no Brasil, tem reais, chegou na Europa e fala, putz, eu tinha que ter euro aqui para brincar. E aí você vai, não numa casa de câmbio, você vai em algum lugar, tipo num cara chamado Thiago, vamos chamar, e você dá os seus reais para ele e ele te dá um voucher, falando, esse voucher aqui representa a quantidade de euros que você quer. Não é euro de fato, né? É um produto envelopado, que você acredita que esse voucher tem validade, porque esse tal de Thiago, né, falou que tem. Então existe uma necessidade de confiança em um terceiro. E fora isso, né, você tem as operações que podem dar errado, né? De novo, você tem todos os problemas da bridge são esses, que é exatamente você não conseguir, tipo assim, prever tudo que já aconteceu, né? Tudo que pode acontecer
em questões de hack, em questões de exploits. Pode ser que a estrutura que o Thiago montou, esse cara montou, né, não seja 100% adequada, esteja suscetível a hacks, e as pessoas começam a usar esse seu voucher, que teoricamente estava em sua posse, mas eles conseguem pegar, por exemplo, né? Enfim, o nível de risco é muito difícil para mensurar para pessoas leigas, né? Que nem eu me considero, que não sou um cara tão técnico. É muito difícil mensurar porque você tem que ter um conhecimento técnico muito grande para poder entender os reais potenciais riscos, sabe, de uma bridge, mas existem. E o que o Connected Contracts, os contratos conectados, querem fazer é exatamente uma conexão em que você não vai estar confiando num cara, né, num terceiro que não tem nada a ver com a rede. Você vai ter uma embaixada, como se fosse, sabe, da Moonbeam na outra rede. E a garantia desses contratos conectados vai ser sobre código que está sendo feito na infraestrutura da Moonbeam. E isso é muito legal, porque te dá um certo respaldo, né, de que transações que vão acontecer de uma maneira muito mais fluida. Vai ser como se fosse um pallet, né? Vou tentar explicar isso de uma maneira mais simplificada. Em vez de você usar um token envelopado numa outra rede, né, o que você faz é que na hora de você fazer o seu smart contract, você vai importar uma função chamada contratos conectados da Moonbeam. E aí você vai poder falar o seguinte, enviar token para, aí você vai chamar essa função e vai dizer para onde está indo lá para o contrato da Moonbeam. E isso vai acontecer diretamente de uma maneira via código, via back-ends, assim, sem você ter que confiar nas pessoas, né? Tá tudo em código, é claro. Tem que confiar no código, né? E lembrando que esse é um processo evolutivo. Isso não vai acontecer da noite pro dia, né? Nem espero que aconteça. Mas esse é o objetivo. E exatamente isso que foi difícil entender para mim o que aconteceu com o hack da Nomad, porque essa era justamente a proposta do ecossistema Moonbeam, né, de ser uma alternativa às bridges, né? Então, a pergunta seria, onde é que falhou isso, se é que a gente pode falar que falhou, nessa implementação desses contratos conectados? Por que a Moonbeam foi vítima do hack da Nomad? Acho que a gente tem que separar o problema em dois, sabe? Porque eu acho muito bom, primeiro que eu acho muito bom falar sobre isso, sabe? Porque a gente não pode fugir dos assuntos de hacks, de exploits, dos erros. Eu acho que a gente tem que debater cada vez mais, com toda a humildade de poder aprender, né? E poder evoluir e tomar melhores decisões. Eu acho que a gente tem que separar o problema em dois, porque você tem a Moonbeam e você tem a Nomad. A Nomad, como qualquer outra bridge que tem implementado, como a Uniswap, enfim, com outras 3 ou 4 principais que tem na rede Moonbeam, elas podem fazer o deployment quando elas quiserem. A Moonbeam não vai chegar e falar, não, você não pode entrar, ou aquela pessoa não pode entrar. Acho que talvez o erro da Moonbeam foi ter como uma instituição, né, assim, promovido um pouco a rede Nomad, né, como se fosse, ou bridges em geral, para fazer isso acontecer. Mas isso não é contrato inteligente, né? É contrato conectado, desculpa. Isso não é contrato conectado. Contrato conectados é essa nova funcionalidade. O que a Nomad era, né, ou é uma bridge. Né? É uma bridge como qualquer outra chain eles têm, como a Polygon e Ethereum e tal. E tiveram uma falha neles. Até onde eu sei, e claramente que isso não pode ser, tipo assim, eu acho que é até importante ressaltar, Uai, que essa é a minha visão, tá? E eu sou o embaixador da Moonbeam, mas não sou funcionário da Moonbeam, então eu não posso, a Moonbeam não pode ser responsável pelo que eu tô falando, tá? Só para deixar claro também, para não ter nenhum problema nisso. Mas eu acho que no caso da Nomad, né, acho que o erro, pelo que eu entendi, foi que eles fizeram uma atualização e existiu um descuido na hora de um dos parâmetros que eles esqueceram de atualizar e conseguiu sofrer o exploit, né? Não é, acho que o nome certo, não sei nem se é hack, de fato, né? Porque hack significa que eles conseguiram quebrar assim, algumas barreiras do sistema e invadir. No caso, foi um erro que tinha lá que qualquer pessoa poderia fazer uma transação e acabava recebendo um valor errado. Foi um erro do código, né? E isso foi uma vulnerabilidade feita pela equipe da Nomad, que impactou muito a Moonbeam, os nossos, né? Impactou bastante porque
muito do TVL, né, do Total Value Locked, ou do valor de tokens que tinha na Moonbeam, era por envelopes que eram feitos pela Nomad, né, como algumas stablecoins, né, principalmente. Então a Moonbeam foi muito impactada. Agora, a Moonbeam ela parou a rede, né, quando esse exploit começou, né, a Moonbeam travou a rede e eles falaram, cara, deixa eu ver o que está acontecendo. Eles emitiram um comunicado e falou, eu vou ver o que está acontecendo, se tem alguma falha nossa, para a gente poder corrigir e não acontecer mais nenhum prejuízo maior. E eles tiveram que liberar, porque eles falaram, cara, não tem nenhuma falha nossa. Não, é uma falha de código do DEP. E a gente não pode impedir, a Moonbeam não pode travar que isso aconteça. Então isso foi uma pena, né, que tenha acontecido. Acho que motivou ainda mais o trabalho em cima dos contratos conectados, sabe, de fazer uma coisa ainda mais segura. Eu vejo isso com bons olhos, assim como todas as lições aprendidas do passado estão servindo muito para a gente tomar melhores decisões no futuro. Acho que esse é um exemplo desse. E é isso. Eu acho que eu conversei com o pessoal, eu não posso falar nomes, né, mas eu conversei com outros projetos de pessoas muito capacitadas. E eles me explicaram mais ou menos assim uma visão deles do erro, né? E não foi um erro de código, foi um erro de pessoas, foi um erro de protocolo, sabe? Todo DEP, qualquer sistema, qualquer software, qualquer aplicativo que necessite de manutenção, existe um protocolo que você tem que seguir, que você faz as alterações, você manda, por exemplo, para um GitHub da vida, outras pessoas vão comentar. E antes de você fazer o deploy, né, antes de você lançar essas alterações, as suas sugestões já foram auditadas por pessoas externas, já foram auditadas pela equipe interna, tem um procedimento de equipe interna. E parece que isso não foi feito, ou não foi bem feito, né? Eu acho que isso gerou esse caos todo. Entendi. No meio aí dessa tua resposta, agora no fim, você já respondeu um pouco a próxima pergunta, mas eu queria reforçar isso, né, que é justamente isso. Você acha que virou a chave no time da Moonbeam no sentido de acelerar os contratos conectados? Muito, cara. Eu tinha um amigo que ele falava uma frase para mim que eu tenho repetido ela na minha cabeça várias vezes. Que ele falava assim, às vezes a gente precisa de um veneno para curar um outro veneno, sabe? E nesse caso, eu acho que esse exploit, né, esses hacks todos que tiveram recentemente, né, não só na Moonbeam e tal, mas isso deu uma guinada, sabe? Uma energia diferente, muito maior. Né? E não tinha, a equipe é muito séria, sabe? A equipe da Moonbeam ela é muito forte e esse é o minha principal aposta da Moonbeam. Eu sempre aposto em projetos que tenham equipe forte, porque de resto tudo morre, né? Assim, acho que se você tem equipe forte, você consegue sobressair nessas dificuldades. E eles aumentaram muito, sabe, o grau e a intensidade com que eles estão vendo isso. Tanto que a parte de grants, a parte de doações, né? A parte de... Não sei como é a tradução de grant. Grant mesmo. Também não... É grant, né? Não sei qual é a tradução, mas enfim, esses projetos que precisam de ajuda de custo, né, para financiar e ajudar no ecossistema, sabe? O Moonbeam está ajudando em vários projetos e priorizando projetos que visem nos contratos conectados, né, para a gente conseguir explorar essa interoperabilidade. E as equipes estão trabalhando muito nisso, tem parceria com a Axelar, né, que tem muita confiança do mercado, que aprendemos agora também, de novo, essa questão da Nomad, que confiança não quer dizer nada, né? Um bom histórico não quer dizer nada, a gente tem que fazer mais e mais auditorias, tomar muito cuidado com isso. Então, isso está sendo feito, o que me dá muito conforto. E a Fundação Moonbeam aplicou a governança on-chain para a resolução desse exploit? Ela não aplicou. Bem, vamos por parte, né? A primeira coisa que ela fez foi foi ligar, como se fosse assim, tem um nome que eu não sei como é que é em português, vou chamar de estado de emergência, tá? Que é um comitê que existe na Moonbeam que descentraliza isso, você pode tomar uma decisão rápida de travar a rede, tá? Isso foi inclusive uma das perguntas sobre transparência que a Moonbeam respondeu, tá? E depois a gente pode até entrar nisso, se for o caso.
mas travou para entender o que estava acontecendo. E a conclusão foi que não tinha nada que eles pudessem fazer, porque é um token que não tinha um problema de infraestrutura, né? E a Moonbeam e a Moonriver, elas não podem interferir, sabe, no token da sua carteira, entendeu? Imagina se você tem lá seus tokens e por algum motivo você tem mais ou menos, chega a Moonbeam e fala, calma aí, isso aqui foi errado, vou tirar do seu. Ela não pode fazer isso, né? E foi um erro de DEP, não foi um erro de infraestrutura da Moonbeam. Então não tinha nada que estava no alcance da Moonbeam de fazer, sabe? E eu acho que talvez aí volte o que o Gavin Wood tinha falado no começo, de que a Kusama não está servindo o seu propósito. Mas assim, no caso desse exploit, acho que não vem, sabe? Acho que foi um erro de atualização da equipe da Nomad, muito grave, gravíssimo, de prejuízo milionário, sabe? Que me deixou bastante frustrado no nível pessoal. Mas que, infelizmente, não tinha nada que a Moonbeam Fundação pudesse fazer, eu acho. Muito legal saber disso, você falar isso, Thiago. Inclusive, é como você disse, você começou muito bem essa questão, né? Que foi um episódio chato, mas a gente precisa falar disso até para a gente entender e não repetir, né? A história, a gente precisa dos nossos erros para não repeti-los. Então, muito legal saber disso agora, e tenho certeza que a comunidade também vai gostar de ouvir o que você acabou de dizer. Tiago, uma das coisas que eu gosto muito do ecossistema da Moonbeam, né, é que ela tem uma proposta de conectar a Polkadot Kusama ao mundo exterior. É a palavra que vocês colocam nos seus meios oficiais, né? Conectar ao mundo exterior. E acho que isso foi cumprido, né? Vocês, a Moonriver, como a gente falou, tem 1 ano, né? A Moonbeam completando aí 6 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Não está nem no seu primeiro ano, mas a gente já tem na Polkadot a Lido, a BIF, a Uniswap, que estava vindo via Nomad e não sei até que ponto isso daí. Como é que você avalia, né, essa abertura, essa conexão ao mundo exterior da Polkadot Kusama via ecossistema Moonbeam? Cara, eu avalio com muito orgulho, sabe, assim, de ter acompanhado o crescimento do roadmap. Porque se você parar para pensar, muitas dessas coisas, assim, a gente tinha definido a visão, missão, valor lá atrás, né? Mas a verdade é que a cada mês a Moonbeam Foundation aprende um pouco mais e atualiza seus objetivos, né? E a gente foi vendo esses objetivos atualizados, né? E agora com os contratos conectados entrando em foco devido, né, a tudo que a gente tem sofrido de experiência, né, recentemente. Então, cara, eu tenho visto com excelentes olhos, sabe, essas parcerias que têm sido feitas. Esse foi o primeiro grande objetivo, que é crescer o ecossistema e conectar com o mundo lá fora. E a Lido, que eu acho que a Lido, né, que é uma, para mim, é fantástica no seu propósito, porque ela é simples, sabe? Ela tem um objetivo simples que não dá muita chance ao erro, sabe? Nunca dá para dizer nunca. Acho que mitigação de risco em cripto é uma coisa dificílima de se fazer, né? Quem tiver um modelo que fala que funciona, eu já não acredito, mas é uma coisa muito difícil de se fazer, de fato. Mas eu acredito que a Lido, né, acho que ela tem uma proposta muito boa, sabe, de fazer o Liquid Stake, é esse produto dela, sabe, ela não está tentando inovar, sair daquilo, é aquilo. E eu acho que isso é muito importante. E a BIF, cara, eu entrevistei o Ezo, né, que é um do core team, né, um dos principais membros da equipe da BIF. Eu entrevistei ele e eu fiquei impressionado com o tamanho de segurança, sabe, que eles fazem. Eu não sabia que era tão profundo assim, sabe? E aí você vê como são maduros, né? Como são projetos maduros. Esquece o problema da bridge por enquanto, porque existem vários outros riscos, né, atrelados a isso. Existe um risco de uma DEX ter um problema de interoperabilidade, de um problema numa pool. A BIF, né, quando ela cria um novo vault, né, um novo cofre, que de uma liquidity pool, né, de uma pool de liquidez de alguma outra DEX, ela faz um processo de auditoria que você não acredita, assim, o nível de burocracia, parece que é uma coisa de outro mundo, né? A gente pode até depois linkar a entrevista, mas está em inglês.
Mas eles falaram todo o processo, e tem no Gitbook deles, é um processo muito extenso, sabe? Que o projeto sofre, né? Eu vou dar um exemplo da Stella Swap, tá? Ou qualquer outra dessas DEXs. Ou a própria Lido, né? Cara, eles fazem uma auditoria em cima da empresa, eles fazem auditoria em cima da pool, em cima de vários fatores, né? E só assim, e eles, mesmo assim eles dão um fator de risco, né? Então, cara, os projetos são muito maduros. Eu acho que isso que é legal, porque quando tem uma blockchain nova, parece que a gente está inventando as coisas do zero, ou tem que fazer um copy-paste, né? Tem que fazer um hard fork dos projetos. E eles migrando para o nosso sistema, eles não trazem só uma cópia da estrutura, mas toda a experiência que eles têm, sabe? A gente está agregando mais do que só a estrutura do serviço que eles oferecem, mas a experiência que eles têm em fazer aquilo acontecer na nossa rede. Então a gente aprende muito com isso. A BIF, eu gosto muito da BIF. Uma das coisas que eu gosto muito da BIF é porque ela não tem o token dela, né? E os rewards são sempre nos tokens onde elas estão, né? Tipo, então isso eu acho fantástico. Normalmente a gente vê os protocolos gerando os tokens, né? Para servir de recompensas, as pools de liquidez, aos stakes e tal. E a BIF não, né? A BIF ela tem um modelo ali de pools de liquidez, aplica e faz aquele ecossistema onde ela se instala se movimentar, né? Isso eu acho fantástico, a proposta da BIF. Ela tem o token próprio, tá? Mas a utilidade do token também é uma coisa que eu gosto pra caramba, assim. De novo, não é indicação de investimento. Eu particularmente não tenho, tá? Não tenho nenhum token de DEX, mas é uma coisa pessoal, acho que cada um tem que fazer seu estudo. Mas eles têm um token próprio que não é só um token de governança, mas também da captura das taxas adquiridas durante o processo que você bota lá. E isso que é legal, entendeu? E o Ezo, na nossa entrevista, ele explica muito bem como funciona. É fantástico, eu achei bem legal, porque, sabe, é o que eu acredito que um token de uma DEX deveria ser, que é pagar dividendos. Vamos chamar assim, você está pegando aquilo para pagar dividendos, né? E tem que ser uma coisa sustentável. E parece que ela faz isso. Só que o que você falou, que eu acho que é o mais relevante, é exatamente isso. É o fato de que ela consegue te dar remuneração no token que você tem, né? Porque essa é uma complexidade muito grande quando você vai entrar nesse mundo de DeFi, de finanças descentralizadas, e você tenta entender todas as estratégias que tem. E você, de vez em quando, aumenta o seu APY, né, sua taxa de retorno, mas em compensação você está aumentando aquilo baseado num token de governança do DEX. E quando você manda para BIF, né, você consegue converter tudo nos tokens que você acredita, né? Se você tem dólar e DOT, ou Glimmer e DOT, né, ou Moonriver e Kusama, você está recebendo mais Moonriver e Kusama. Então eu acho que esse é também um objetivo fantástico da BIF. Eu sou fã deles, cara. Não tem... Pois é, olha só, eu nem sabia que justamente por essa questão de eu receber os tokens que eu depositei, né? Que eu achava que nem tinha. Bom, muito bom. Vamos falar de uma coisa que nós dois gostamos. Eu sei que você também é um entusiasta de NFTs, né? E isso tem chegado no ecossistema da Moonbeam. Tivemos acho que a primeira, talvez, grande anúncio aí foi a integração da User, depois veio a Remark, né? E agora, recentemente, tivemos o lançamento do marketplace Harizama no ecossistema Moonbeam. O que você espera para esse cenário aí dos tokens não fungíveis do ecossistema? Cara, é difícil até por onde começar a falar, porque eu sou muito entusiasta das soluções que estão chegando. Eu acho que a Harizama, né, toda a questão do Doni, né, que é o fundador do projeto, do ExoSama também, eu acho que ele tem ele está fazendo alterações no conceito de NFT. Eu acho que é importante ressaltar, também, acho que o pessoal, acho que a gente pode falar de um assunto anterior a isso, só para contextualizar, né, o pessoal que está aprendendo, começando sobre NFT, né, que tudo isso são tipos de contratos inteligentes, né? Um NFT é um contrato inteligente, que tem lá suas funções lá dentro. Por exemplo, vou criar um token que ele é único, ele tem um código único, e vou criar 1000 tokens desse. Cada um tem um valor único que não existe outro igual em outra rede.
você tem um contrato de um token ERC21, que é o token normal, que é o token que a gente transaciona e compra, sem ser o token, sem ser a criptomoeda nativa da blockchain, né? Mas a BIF, todas essas são contratos inteligentes, feitos de alguma maneira. A NFT nada mais é do que um tipo de contrato inteligente. Existem dois tipos hoje muito usados, que é o 721, ERC721 e o 1155. Esses são dois modelos de NFT. Um é que só cria ativos únicos, e o outro você cria coleções únicas, mas dentro dessa coleção pode ter vários itens iguais. Por exemplo, você cria um token que tem ouro. Você cria um game, tá, que tem lá uma moeda local que é ouro. Então você cria esse ouro que é único. Você não consegue transacionar esse ouro com um token lá fora. Você pode até tentar. Mas o mais barato aqui é uma coleção limitada a coleção é única, né? E que ela não se mistura com outros. Então tem esses dois tipos de contrato. E o que a Moonbeam, né, tá sendo muito sortuda, vou chamar assim, né, de estar recebendo, são projetos como o Rare Summer, e mais principalmente o Remark, na minha opinião, que está revolucionando esse tipo de contrato, né? Na verdade não é contrato no caso do Remark, mas ele vai ser, né, esse Remark aqui, né, em Moonriver, Moonbeam, que ele é um outro formato de contrato que permite que você faz o que a gente chama de Lego de NFT. Você consegue botar uma NFT dentro de outra NFT. Normalmente um dos parâmetros da metadata, né, da NFT é quem é o dono dessa NFT. E dessa vez você pode botar que o dono é uma outra NFT. Então isso é completamente revolucionário, porque abre um mundo de aplicações. Eu converso com o Bruno e com o Gabriel também, que é o fundador da estante, né, que a gente tem do Kusama Governance Rewards, né, que é todo mundo tá fanático por essa coleção. Eles falaram a mesma coisa, né, que a quantidade de aplicações que tem com esse tipo de NFT é um nível surreal, sabe? É um nível surreal. Então a gente vai ver Skybridge, né, que é o metaverso da WeMark, né, acontecendo, que são NFTs dentro de NFTs, então é de uma maneira realmente descentralizada. Você tem outros projetos que tem muito hype, né, assim, tem uma comunidade muito forte, que é o caso do Doni com a Rare Summer e ExoSummer e assim por diante. Então eu estou muito, muito esperançoso, sabe? Eu também entrevistei a equipe da Everloot, tem mais ou menos alguns meses atrás, e foi a primeira vez que eles apareceram, né, assim, foram doxed, né, apareceram a cara deles, eles não tinham, até então era 100% anônimos, então foi, cara, uma conversa bem legal também, e eu fico muito animado, cara, fico muito animado com o que nos espera, porque a gente não tocou ainda nem a ponta do iceberg, sabe, do mundo que o Remark vai gerar. Esse é o meu nível de entusiasmo. Legal ver esse hype em você, né? A gente consegue sentir o quanto você está bullish com isso. E tem algum projeto de preferência do Thiago? Everloot, sem sombra de dúvidas. Everloot toca no que eu gosto, sabe? É um pouco daquele game que eu vejo jogar, né? Que eu me vejo jogar, com um mundo imenso que pode ser explorado no futuro. Gostei muito da equipe, são uns caras novos, sabe, mas me pareceu super do bem, sabe, super motivado a fazer acontecer, e estão entregando numa velocidade que eu nunca vi igual. Só pra ter noção, tô fazendo propaganda da Evolution, não tem nada com eles além das minhas NFTs, mas, cara, eles tiveram a ideia 2 meses antes do lançamento. Você consegue imaginar que, tipo assim, você criar a concepção da ideia, em menos de 2 meses você juntar uma equipe, conseguir entregar e criar os Souls, né, os Tarot Cards que eles criaram, o Book of Lore que eles também criaram. Você imagina conseguir fazer essa quantidade de entrega com uma equipe, sabe, que foi formada 2 meses, sabe? Cara, você imagina o que eles podem alcançar em 1, 2 anos de crescendo. Assim, é aquele negócio que eu falo sobre equipe, né? O mais importante é quem é que está por trás do projeto. Acho que é isso que sempre me motiva, sabe? Assim como a Moonbeam, assim como a Polkadot e assim como esse projeto da Everloot, que eu gosto pra caramba. Legal, estamos chegando ao fim aqui dessa entrevista. E, Thiago, no começo, a primeira pergunta foi como você encontrou as criptos. E agora,
para a gente despedir aí, eu queria te perguntar por que você ainda está em cripto? Olha, essa minha resposta mudou muito ao longo dos tempos, sabe? No começo eu era um Bitcoin maximalista de Bitcoin, acreditava que tudo tem que ser descentralizado, quase uma anarquia. E não é bem assim que a banda toca. Acho que hoje em dia eu tô nesse mundo cripto porque eu acredito que existe sim um poder muito grande que pode ser pela descentralização. A gente empoderar a descentralização vai ajudar o mundo a evoluir de uma maneira que nunca evoluiu igual. Hoje eu vejo que os interesses estão muito no mundo centralizado, eles decidem como vai ser o futuro, entre aspas, e a descentralização está dando oportunidade para quem não precisa de voz, precisa de um bom projeto, sabe? Precisa criar uma comunidade, precisa entrar lá, as pessoas gostarem e vão acreditando e vão levando para frente. Quando a gente vira uma indústria de trilionária, sabe? Eu acredito que tem tanto potencial para ser explorado, e eu acredito que a gente vai entrar numa fase muito em breve de conexão do mundo cripto com o mundo real, que é o que eu tô mais animado para ver, sabe? Eu estou trabalhando num projeto que tem essa conexão, que visa exatamente isso, sabe? São 2 projetos em paralelos, mas os 2 voltados ao meio ambiente. E eu estou muito animado com isso. Estou muito animado com que a gente o impacto que a gente pode fazer no mundo real também. Show de bola, Thiago. Thiago, eu vou fazer uma brincadeira com você agora, antes da gente finalizar o episódio, que é um quadro chamado CryptoPong. Então eu vou te falando aqui algumas palavrinhas e você fala aí o que vem à mente. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Bitcoin. Pioneiro. Satoshi Nakamoto. Eu. Eu gosto muito dessa parte do Satoshi Nakamoto. Caio Garé, ele disse que é uma lenda, um novo Papai Noel. É isso. Vamos lá. Ethereum. Solidez. Polkadot. Futuro. Gavin Wood. Cabeleireiro. Precisa cortar esse cabelo dele. Derek Yu. Líder. Web3. Oportunidade. Segurança digital. Necessidade. O que falta para a adesão popular é... Vontade. A rede preferida. Mumbim. E a que quer distância. Cardano. Você se considera um maxi? Não. Bear market. Biscoito, água e sal. Bull market. Negresco. Crash Luna. Desespero. Tornado Cash. Opção. Cripto é? O novo mundo, a nova ordem. Perfeito. Então, com essa nova ordem, chegamos ao fim desse episódio. Eu queria agradecer de coração o Thiago Cassuneve por aceitar gravar esse episódio. Foi fantástico. Muito obrigado e conta para a comunidade como te encontrar nas redes sociais e como até tirar dúvidas do ecossistema Mumbim. Então, só para palavras finais, eu também agradeço muito, foi um bate-papo muito legal, fiquei muito feliz de fazer aqui. Espero voltar mais vezes, falar mais novidades. Para o pessoal me encontrar, basta seguir nosso grupo do Telegram. A gente está no grupo da Polkadot também, né? Eu estou no grupo da Polkadot, pode me marcar lá se precisar. E principalmente o Telegram e o Discord, né, da Mumbim, o canal oficial da Mumbim no Discord, para conseguir me encontrar lá. Tem meu Twitter também, que é Castro Neves T. Pode me seguir no Twitter. Não sou muito ativo, mas estou sempre respondendo quem tem qualquer tipo de dúvida. E seguir o nosso canal no YouTube, que é o Mumbim Communities, né, que a gente faz várias entrevistas muito maneiras com os fundadores desses projetos todos. É sempre um bate-papo muito interessante. Perfeito. Todos esses canais estão com link na descrição desse episódio. Comunidade, a gente fica por aqui. Se rolou alguma dúvida desse episódio, crítica ou sugestão, iremos adorar o seu contato. Você pode fazer isso de 2 maneiras. Manda uma DM lá no Twitter ou e-mail para blogcafé@proton.me. Até a próxima e tchau!